Fala, cara. Então, pra quem tá começando do zero mesmo, quem nunca teve nenhum contato com programação, com lógica de programação e etc. Tô supondo aqui que a gente fosse começar um curso ensinando aí pra um garoto de ensino médio, sei lá, qual seria a proposta, qual seria a forma mais adequada pra gente começar aí a treinar a programação. No meu ponto de vista seria esse aqui, né? Trabalhar os operadores matemáticos básicos, que a gente aprende lá na escola, né? No ensino médio. Em informática básica, no teclado numérico vai ter lá, né? Os sinais de adição, de subtração, de multiplicação e a barra, né? Que é a divisão. No seu teclado lá no lado direito, se você estiver trabalhando num computador de mesa, no desktop, vai ter um teclado numérico com esses sinais aqui, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, num primeiro momento, a gente pode usar o idle ou o nosso Replit aqui, né? Eu estou aqui na plataforma Replit, onde eu estou criando esses primeiros vídeos, e a gente pode trabalhar tanto em um como no outro. Aí, no primeiro momento, seria interessante fazer algumas continhas bestas, né? Só para ver como funciona. O Python é uma linguagem de programação interpretada e também pode ser considerado uma linguagem de programação compilada, mas se você abre o idle, né? Estou supondo aqui que você já instalou o idle no seu computador. Em aulas passadas eu ensinei isso, então estou dando um clique aqui em iniciar e vou pedir aqui para abrir o meu idle do Python, né? Inclusive ele está na versão 32 bits, está errado. Mas ele roda, ele funciona. Então, como eu sempre ensino, né? Pega aqui, restaure lá abaixo, pega aqui a barra de títulos e topa aqui no lado direito, solta. Ele vai ficar plugado aqui. E essa outra janela aqui a gente puxa aqui pro lado direito e solta. Ela também vai ficar plugada desse lado. Deixa eu diminuir esse zoom aqui. Pronto. Então, aqui eu tô com o meu idle, aqui eu tô com uma tabelinha que eu fiz, não é todo texto, né? Então, aqui no idle eu posso fazer uma conta besta. Quanto é 1 espaço mais 1. Aí se eu der um enter, ele vai dar o resultado ali que é 2, certo? Daí tem também aquelas regras de matemática lá do ensino médio, né? Primeiro, é correto a gente processar, né? Calcular primeiro as multiplicações e as divisões. E depois a gente vai ter que fazer as adições e as subtrações. Então, se eu faço aqui, por exemplo, 10 vezes asterisco, né, vezes 2. Não, eu vou colocar aqui um mais agora. Mais 25. 25 dividido por 5. Ó, veja como ficou estranho aqui essa conta, né? Então tem uma adição, tem uma multiplicação e tem uma divisão aqui. Perfeito? Só que lá na regrinha da matemática, lá no ensino médio, a gente aprende que primeiro, numa sentença dessa aí, a gente tem que calcular primeiro as multiplicações e divisões para, por último, a gente fazer a adição, né? Então, nesse caso aqui, a gente ia ter que multiplicar 2 vezes 10, ou 10 vezes 2, que ia dar 20, né? Ia ter que dividir 25 por 5, que ia dar o próprio 5, né? 5 vezes 5 dá 25. Então, o resultado aqui seria qual? 10 vezes 2 dá 20. 25 dividido por 5 dá 5. Então, depois de feito isso, eu ia ter que juntar esse 20, que 10 vezes 2 dá para 20, mais esse 5 do 25 dividido por 5. E o resultado seria 25, certo? O resultado correto. Falando aqui de forma lógica. Agora, se a gente fosse fazer a conta na ordem que ela apareceu, a gente ia multiplicar o 10 por 2, que ia dar 20, ia somar esse 20 com 25, que ia dar 45, e depois ia dividir esse 45 por 5, que ia dar um valor decimal ali, se não me engano. Mas o valor aqui vai dar 25. Deixa eu dar um enter para confirmar. Deu 25.1.0, que é um valor de número ponto flutuante, certo? Então, começa assim, usando o idle como uma calculadora. Ó, 80 dividido por 2 vai dar 40, né?
vezes 2. 40 vezes 2 tinha que dar 80. 80 dividido por 2 tem que dar 40 de novo. Mais 2 vai dar 42. 42 vezes 2. 42 vezes 2 vai dar 84. Então, essa conta aqui, apesar de ter uma adição ali, ó, ele tem que fazer primeiro as divisões e as multiplicações para depois fazer a adição. Então, ele teria que fazer 80 dividido por 2, dá 40. 40 vezes 2, dá 80. Daí tem uma adição ali, né? Aliás, 80 dividido por 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 dividido por 2, dá 40 de novo. Daí tem uma adição, ele vai parar. 2 vezes 2 dá 4, então vai ser 80 ou 40, acabei de me esquecendo, mais esse 2, né? Deixa eu raciocinar de novo aqui. 80 dividido por 2, 40. 40 vezes 2 é 80. 80 dividido por 2 de novo dá 40. E 40 mais 2 vezes 2, que dá 4. Vai dar 44. 44.0. Porque primeiro ele faz as multiplicações e divisões. E depois ele vai fazer as adições e as subtrações. Só para finalizar essa besteira aqui. Estou colocando aqui, ó, um 100 mais um 40 menos um 20 mais um 2. Então, 100 mais 40, 140, menos 20, 120, mais 2, 122. Certo? Não tem multiplicação nem divisão aqui. Deu 122. Acho que deu para entender. Aí você pode começar fazendo isso. Você usa o idle aqui, para fazer continhas de adição, subtração. E tente fazer contas um pouco mais complexas, assim, por exemplo, um 100 vezes coloca um número redondo, que dê para você fazer o cálculo de cabeça, assim. 100 vezes 4, que vai dar 400, né? 400 dividido, barra, dividido por 2. Mais, aí você coloca assim, um 2, um 10 vezes 2. Deixa eu notar aqui. 10 vezes 2 vezes de novo 3. Então, você percebe aqui que para finalizar eu coloquei aqui, ó, nesse lado esquerdo, eu coloquei uma multiplicação e uma divisão. Ele vai ter que fazer isso primeiro. Daí eu coloquei a adição no meio. E lá no final eu coloquei duas multiplicações aqui. Então, o que é que o Python ia fazer, né? Pegar esse 100 e multiplicar por 4, que ia dar 400. E esse 400 ele vai dividir por 2, que vai dar 200. Né? Aqui vai ficar 200. Vou colocar aqui para não esquecer. No caso aqui vai ficar 200. E aqui desse lado ele iria fazer o quê? 10 vezes 2, que ia dar 20. 20 vezes 3, que ia dar 60. Né? Vou colocar aqui também para não esquecer. Então, se eu desse um Enter, o que é que ele ia ter que fazer? Ele ia pegar esse 200 aqui, ó, ia somar com esse 60, ia dar 260. Deixa eu apagar o 60 aqui. E deixa eu apagar o 200 e essa vírgula aqui para ver se funciona. 260. Estou dando Enter agora. Deu 260 ali. Perfeito? Aí você vai brincando, né? 10 mais 20 dá 30. 40 dividido por 2. Você vê que é uma calculadora, né? Você joga o cálculo para o Python e ele te retorna ali um valor. Para começo, faz isso aqui. Nem trabalha com potenciação nesse início, nem trabalha com mod. A gente vai trabalhar outras coisas. Tenta ficar usando bastante o idle e, se possível, o replit. Vai funcionar aqui no replit também, só que aqui no replit, como ele já é um compilador, você vai ter que usar a função print, né, para imprimir alguma coisa na tela. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 mais 10 e der um Ctrl Enter, ele vai rodar o programa, mas ele não dá nenhum resultado ali. Ele não dá um erro, mas ele não dá o resultado, certo? Porque eu tenho que pedir uma saída, né? Para isso aqui funcionar, eu teria que colocar antes um print. Pedir para ele escrever na tela, né? Python, print, escreva. Escreva para mim quanto é 10 mais 10. Aí eu fecharia aqui o parênteses, daria um Ctrl Enter. E aí sim ele daria o 20 ali, ó, tá vendo?
Então essas continhas que eu fiz aqui no idle, eu teria que fazer aqui no replete dentro do print e depois eu teria que pedir para dar um executar aqui no run, beleza? Então só para vamos fazer uma continha complexa que nem aquela que eu fiz agora. Complexa não, né? É uma besteira, mas que só para a gente entender. Ó, eu estou colocando 50 vezes 2, isso tem que dar 100, né? Vou dar um espaço aqui para a gente visualizar melhor. 50 vezes 2 tem que dar 100 dividido por 2. Você percebe que essa continha aqui, ó, perante as regras da matemática básica lá do ensino fundamental, isso aqui tem que ser calculado primeiro, né? Aqui na linguagem de programação Python, em qualquer outra linguagem, vai ser do mesmo jeito. Então ele vai primeiro multiplicar aqui os 50 por 2, que vai dar 100, vai dividir isso por 2, que vai dar 50. Daí aqui eu vou colocar uma subtração, sinal de menos, né? Eu já sei que isso aqui, ó, 50 vezes 2, 100 dividido por 2 dá 50 vezes 2, 100 dividido por 2 vai dar 50, né? Tô colocando 50 aqui só para não esquecer de novo. Eu já sei que isso aqui vai dar 50, estou colocando um menos aqui. Menos, aí aqui eu coloquei um 10 mais, vou colocar um 100 aqui, 10 mais 100, vezes um 2, certo? E depois eu vou colocar dividido, vamos ver aqui como ficaria isso. Vamos calcular na cabeça antes da gente executar essa soma. Então aqui ficou 10 mais 100. Só que depois desse 100 tem um asterisco aqui, né? Então ia ficar assim, ó, 100 vezes 2, que ia dar 200. 200. Daí depois tem um sinal de divisão aqui, é uma barra para dividir. Né? 200 dividido por 2, para ficar claro. 200 dividido por 2 vai dar 100. Depois ele vai somar esse 100 com 10. Certo? Quando ele somar esse 100 com 10, o resultado vai ser 110. O resultado vai ser esse aqui, ó, 110. Vou colocar uma vírgula aqui para dividir também, para separar. Então, esse primeiro bloco aqui, ó, desse lado, deu 50. Perfeito? Concorda? Deu 50 aqui. Depois desse 50 tem um sinal de subtração aqui. Depois desse sinal de subtração tem um 100. Tem um sinal de adição. Tem outro 100. E eu fiz esse 110 aqui, eu calculei não levando em consideração esse sinal de adição. Acredito que não ia dar certo. Então, a lógica aqui é a seguinte, ó, esse sinal de adição ele vai ser feito por último, né? Então a gente faz aqui, ó, 100 vezes 2, que dá 200. 200 dividido por 2 dá 100. Isso, 100. Pronto. Então, feito isso, ele ia fazer o quê? Ele ia pegar esse 50 e ia subtrair desse 10. 50 menos 10 iria dar 40. Não é isso? E esse 100 mais 10 ia dar 110. 110. Daí aqui o que é que ele ia fazer? Ó? 40 menos 110. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Né? Aquele lancezinho da matemática. Qual é o sinal do maior? Positivo aqui do 110. Né? Então ele ia fazer isso aqui. Ele ia pegar 110 menos 40. 40 para 110 dá quanto, cara? 60, 70, 80, 90, 100, 110. Dá 50, né? 40 para 110, 50. 50 mais 40, 50. 60, 70, 80, 90, não. 40 para 110, 70. 70. 80, 90, 100, 110. Dá 70. 40 para 110. Dá 70. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Esse menos aqui está 40 menos 110. Vai dar 110, vai dar 70 negativo, né? Isso aqui. Então vou apagar aqui o 110. Apaguei. Estou apagando essa vírgula aqui desse 40. E estou apagando 40 também. Estou deixando tudo organizadinho aqui só para a gente ter certeza. Deu para entender, certo?
faz isso aí também no teu Replit ou no teu idle. Então é isso. Primeiro ele ia fazer isso. 50 vezes 2, 100. Dividido por 2, 50. 50 menos 10, 40. Daí ele viria para cá, né? 100 vezes 2, 200. 200 dividido por 2 tá, dá 100. E depois ia subtrair. Sinal diferente subtrai, se conserva o sinal do maior, menos 70. Acho que é isso. Então vou dar um run aqui em cima, só para confirmar. Ele deu 140 positivo. É isso, tem razão, tá certo. 50 vezes 2, isso aqui ia dar 100. 100 dividido por 2, isso aqui ia dar 50. 50 menos 10, isso aqui ia dar 40. 40 mais 100 não é para fazer, porque primeiro tem que fazer a multiplicação, né? 100 vezes 2, 200. 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 vai dar 100. Aí ficaria isso aqui, ó. 40 positivo, 100 positivo. 40 mais 100, 140. 140, que foi o que deu aqui com um ponto flutuante, float. Acho que deu para entender, né? Você deve ter percebido aí que eu não gosto muito de matemática e tal, é coisa minha mesmo. Mas a lógica é simples, certo? Não tem como estudar programação sem mexer com matemática. São conceitos que estão atrelados, certo? Então é bom que você já vá se acostumando com isso. Isso aqui é o básico do Python e lógica de programação em Python. Primeira coisa que você tem que fazer quando abrir o idle, abrir um Replit, um compilador, seria interessante você começar a fazer essas continhas aí, relembrar esses conceitos de matemática. Nessa aula aqui eu comecei só com adição, subtração, multiplicação e divisão. Na próxima a gente vai trabalhar com potenciação, com resto de divisão, operador mod e outros conceitos lá que eu vou te passar. Perfeito? Mas eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Vou ficando por aqui. Até uma próxima aula.